Bom dia, vamos começar então agora a leitura do capítulo 8º de Maria Rosa Mística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O título do capítulo é Significado das aparições de Rosa Mística. O capítulo é comprido, vamos dividir ele, tá? Então essa parte chama As Três Espadas. Iremos agora falar do que significam as aparições de Rosa Mística, cujas fases principais se descreveram nos capítulos 1 e 2 desse opúsculo, desse livrinho. O aspecto mais saliente dessas aparições é, sem dúvida, a dor e a preocupação da Mãe Celeste com os sacerdotes e almas consagradas, que ela tem especialmente a peito, no coração. Não foi sem motivo que, na primeira aparição, de 1947, se apresentou vestida de luto, com a cor roxa, enquanto dos olhos lhe corriam lágrimas, a cair até os pés. Nesta ocasião, disse apenas 3 palavras: oração, penitência, sacrifício. O coração trespassavam 3 espadas. Depois, a mesma Virgem deu o simbolismo das 3 espadas. A primeira significava as almas que atraiçoam a sua vocação, a segunda, as almas consagradas que vivem em pecado mortal, a terceira, as traições dos sacerdotes, parecidas com Judas. Sabemos, portanto, que a Senhora apareceu em Monte Chiari, sobretudo para demonstrar aos padres, às comunidades religiosas e todas as almas consagradas, que de forma especial estão mais chegadas ao coração do Senhor e da Mãe Celeste. Muitos desses jovens não possuem qualquer temor e diariamente ferem com a espada simbólica o coração imaculado de Maria, apunhalando-o cruelmente. A dor causada pela primeira espada vem resumida nos seguintes dados. De há 10 anos para cá, mais de 30 mil sacerdotes católicos abandonaram a vocação. Destes, cerca de 50%, metade, pediram à Santa Sé a devida laicização, enquanto a outra metade não se preocupou com isso. Da boca de um jovem sacerdote saiu até a seguinte frase: a laicização é para o Papa, que a nós isso não faz falta. Quer isso dizer que milhares de sacerdotes e religiosos perderam não só a vocação, mas também a fé. Casaram apenas civilmente e, em parte, divorciaram-se já várias vezes. A esses 30 mil há de juntar milhares e milhares de religiosos e religiosas que, às ocultas, deixaram a vocação. Serão bem mais de 100 mil. Não se pode ocultar essa realidade. É um número espantoso, um gládio horrível, que enterra a sua lâmina ensanguentada no coração de Maria. Eis agora o sofrimento da segunda espada. Ocasionada pelos sacerdotes e religiosos que vivem em pecado mortal. Estes, embora se mantenham ao serviço sacerdotal ou nas comunidades religiosas, ofendem com a sua tibieza e indiferença crônica o coração da Mãe Celeste, denegrindo o Santo Padre com injustas críticas à Igreja, com a mania de seculares divertimentos, celebrações e comunhões sacrilégias. Só Deus sabe quantos sacrilégios há e se cometem hoje na Igreja. Esta segunda espada é muito mais dolorosa que a primeira, mas a terceira excede as outras duas. Trata-se do fato dos sacerdotes e almas consagradas que não só perdem a vocação, mas também a fé, e se transformam até nos mais encarniçados inimigos da Igreja, causando por esta forma um dano gravíssimo a todas as almas, ao rebanho de Cristo. A Igreja revive hoje a terceira tentação de Cristo, quando Satanás o levou ao monte e lhe disse: tudo isso eu te darei, se te prostrares a meus pés e me adorares. Quantos padres religiosos e leigas caíram como vítimas inglórias desta tentação, limitando-se a uma resistência passiva, convencidos de que podiam continuar a viver servindo a 2 senhores. Hoje, mais que nunca, está em curso a divisão dos espíritos e, em consequência, a crivagem das almas,
De um lado, o vazio e a fuga da cruz, do outro, graças a Deus, uma renovada e consciente decisão de seguir essa cruz. Não é fantasia dizer que hoje se vive no meio de um Sodoma e Gomorra, mas para lá dessa torrente de iniquidade há o bem realizado pelos justos, que são numerosos, para os quais se volta a chorar a mãe dolorosa, transverberada pelos 3 gládios acima descritos, com o chamamento à oração, penitência e sacrifício. A queixa do Papa. Paulo VI, em diversas ocasiões, fez sentir a sua voz amargurada perante os dolorosos acontecimentos que ferem a Igreja. Deles são as palavras: há hoje no interior da Igreja sacerdotes e almas consagradas que lhe causam maior dano que os inimigos encarniçados, cuja atividade se processa do exterior. O próprio Satanás entrou no templo de Deus. Esta a dor amarga do Santo Padre, que além disso fala até de autodestruição da Igreja, bem como de um pluralismo autodestruidor. Isso não é mera invenção, mas história documentada com as intervenções do Sumo Pontífice, chefe visível da Igreja. Na realidade, a situação eclesial apresenta-se hoje horrível. Em muitas dioceses e congregações religiosas, a diminuição das almas consagradas, quer em razão da morte, quer do abandono das comunidades, superem muito o crescimento. É evidente que o tão citado e, por vezes, infelizmente, subentendido concílio não trouxe uma primavera nova, como se esperava em alguns setores acerca da renovação pós-conciliar. O aspecto geral é, ao invés, o de um campo fértil que foi devastado por horrenda tempestade. Que espírito reina hoje nos seminários e nos conventos? E que é feito do povo, e especialmente das novas gerações? Algo há que não funciona, mas que remédio se pode escogitar? A Igreja sofreu, na verdade, ao longo dos séculos, tempestades e decadências internas, mas, apesar disso, conseguiu sempre enfrentar a tudo e a todos, saindo vitoriosa e incólume. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o Cristo. Regresso a uma devoção mariana mais intensa. A história da Igreja nos demonstra que a sua renovação genuína e interna sempre coincidiu com uma devoção maior a Maria, Mãe do Senhor. Até no aspecto biológico, a mãe é o berço da vida. A mãe concede essa vida para dar à luz. Guarda-a, cultiva, por ela se angustia, se afana e sofre. Quando uma criança está doente, quem vai cuidá-la, senão a mãe? Ela vê melhor que ninguém o que falta ao seu bebê. Ela voa à cata do mais eficaz remédio. Sofre mais que o próprio filho e quer ajudá-lo a salvar-se. Todo mundo, e particularmente a Igreja, estão hoje enfermos até a medula. Por isso o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos envia, antes de mais, a sua mãe. Ela nos convida à oração, à penitência e ao sacrifício, uma vez que estes são os únicos caminhos eficazes. Numa hora tão grave, na qual o mais sacrílego satanismo se está desencadeando com inaudita violência. O Senhor envia sua mãe para socorrer-nos. A devoção a Maria deve, pois, ser colocada no primeiro plano, já que ela sabe melhor que ninguém qual o remédio mais necessário à sua Igreja. Conhece os mais eficazes processos de cura, esmagou a cabeça da serpente e é vencedora de todas as batalhas. Ponham os sacerdotes e almas consagradas à devoção a Maria no primeiro lugar, sempre a vida, como âncora da salvação. Os bispos, os sacerdotes e os religiosos iniciam uma grande cruzada em honra de Nossa Senhora, não só em particular, mas publicamente, em todas as igrejas, nos seminários, nos conventos. Não permitam ser desorientados por quem ridiculariza tais práticas piedosas. Promovam frequentes peregrinações de fiéis aos santuários marianos.
Preocupem-se, acima de tudo, em robustecer a fé na palavra de Cristo, criando o clima e facilitando uma boa confissão e uma santa comunhão. Aos fatos extraordinários de Monte Chiari falta ainda o reconhecimento canônico, o qual, segundo o direito eclesiástico, pertence, já o dissemos, ao bispo diocesano. Apesar disso, é evidente, como o demonstramos no capítulo anterior, que o pároco do lugar e alguns bispos, entre os quais Monsenhor Jacinto Tredici, eram e estão convictos serem autênticas as aparições de Maria, Rosa Mística, e Pio XII exprimiu-se a tal respeito com bastante benevolência e delicadeza. Tudo por Maria e com Maria. Também os muitos sinais, milagres e conversões que em Monte Chiari se verificaram demonstram sempre autênticos os fatos que falam inequivocamente em favor dos fenômenos e das numerosas aparições. A Santíssima Virgem, com a sua presença, apontou claramente as feridas e necessidades da Igreja em nossos dias. Disse outrora Satanás: Eu quero abater os pastores, pois o rebanho se dispersará. Depois do que fica exposto, uma coisa está bem clara. Os desejos da Virgem Santíssima são, em tudo, conformes aos da Igreja, e por isso dignos de fé, e bom para que, segundo as possibilidades, lhes dessemos satisfação. Por outro lado, cada um tem a liberdade de acreditar ou não nos fatos aqui narrados. Os católicos, porém, deveriam, no íntimo de sua alma, escutar o silencioso apelo da Mãe Celeste, que em horas de crise nos convida a buscar junto dela auxílio e salvação. Por nós e pelos que não são caros, dizemo-lhes com sentimentos de amor. Os que espalham dúvidas quanto às manifestações de Monte Chiari podem achar a resposta e esclarecimentos, desde que o busquem com sinceridade e simplicidade interiores, banindo certo ar de superioridade e altivez. Particularmente, os sacerdotes e almas consagradas deveriam interessar-se vivamente pelos fatos que, de contínuo, se vão sucedendo em Monte Chiari, e organizar peregrinações até lá. Por meio da Senhora, medianeira de tantas graças, também as vocações sacerdotais receberiam novo impulso, como ela repetidamente prometeu a vidente e os fatos confirmam. Em Monte Chiari e noutros lugares, pediu à Virgem com insistência a reza do Santo Terço, a penitência, a oração pelos sacerdotes. Muitas almas caem no inferno porque ninguém ora por elas. Ninguém por elas oferece sacrifícios. Em Fontanelle, recomendou-nos expressamente Maria Santíssima a visita ao Santíssimo Sacramento, rogando-nos sejam perdoadas as faltas, antes de ir à fonte da graça, invocando auxílio em nossas penas e sofrimentos. A maior desgraça da humanidade é a que nasce do pecado. O Senhor e a Mãe Celeste ajudam-nos a obter o perdão, se, com alma bem disposta, nos dirigimos a um dos muitos santuários marianos reconhecidos pela Igreja e dos quais brota a superabundância da graça. Se em Monte Chiari apareceu realmente a Virgem, e tudo é em favor dessas aparições. Devemos considerar essas mensagens como algo muito sério, que faremos, pois, como primeira resolução. Vamos lá agora ler os particulares desejos de Maria para encerrando por hoje e amanhã a gente continua. Os particulares desejos de Maria. Então, importa dar acolhimento aos seguintes pedidos da Mãe Celeste, manifestados, como se viu, nas aparições à vidente Pierina Gili. Primeiro, ser no dia 13 de cada mês consagrado a uma especial devoção à Santíssima Virgem, preparando-nos com a oração nos 12 dias anteriores. Segundo, ser o dia 13 de julho, em cada ano, festejado em honra de Maria Rosa Mística. Terceiro, no dia 13 de outubro, também de cada ano, tomar parte na comunhão reparadora. Quarto, a 8 de dezembro de cada ano, celebrar ao meio-dia a hora da graça universal. E o último e quinto, ir em procissão à fonte bendita, com oração de penitência. Até amanhã.